1 Coríntios, capítulo 10. Esse texto nós lemos a semana passada. Porém, por via de necessidades, pela presença de alguns irmãos, preferi deixar para hoje, pois a palavra de Deus, a palavra é do Senhor. Capítulo 10, versículo 14. Glória ao nome santo de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 15. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. E todos dizem? Amém. Oremos, irmãos. Mais uma vez, quero lembrar, já foi pedido agora, mas continuemos orando a Deus e apresentando a irmã Odete, o irmão evangelista Hernando. Mais uma vez ele me ligou, já agora perto de sair, de que estava organizando alguma coisa. A família está organizando assim, pois ela estava internada, mas voltou para casa e vamos continuar orando, não é? É o nosso dever. Oremos ao Senhor. Irmãos, eu quero nesta oração reforçar a igreja que oremos para que Deus renove-nos, para que Deus nos dê uma renovação. Nós precisamos todo dia. Todo dia precisamos de ser renovados. Tenhamos cuidado para não ficar assim, periodicamente. Não, todo dia eu preciso de me sentir novo crente agora. Não importa quanto tempo de crente eu tenho. Para que nós possamos ter sempre em nós esta chama dentro de nós,
Amém, irmãos? A chama, o calor, o fogo do Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Glória ao nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te adoramos, Senhor, e te louvamos por tua bondade, por teu amor. Querido Deus, te adoramos por tua bondade, Senhor, para cada um de nós, cada um dos teus servos. Te pedimos, Pai Santo, atende-nos, contempla cada um de nós, recebe nosso louvor, nossa adoração a Ti, quando estamos aqui reunidos nesta noite, para trazer a nossa oferta de gratidão, de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Assim, Pai Santo, nós te pedimos, continua conosco, com a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, glória a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez, estamos reunidos para ouvir Deus falar conosco. E eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso. Mas o pastor vai falar? Sim, eu vou falar. Mas eu não quero falar. De mim mesmo, se eu falar, eu posso entristecer alguém. Mas se eu falar as palavras que o Senhor colocar na minha boca, Ele vai me alegrar e vai alegrar você também. Aleluia! É assim que não pode ser diferente. É assim, irmão? Se Deus colocar a palavra na minha boca, eu vou me sentir fortalecido, vou me alegrar, vou dar glória a Deus, vou me alegrar, meu coração vai se encher de alegria e a igreja vai também se alegrar e se fortalecer no Senhor. Esse texto que já lemos não só uma nem duas vezes, mas ele me vem desde a semana passada e precisamos, principalmente depois da nossa última lição, a lição do último trimestre, que foi domingo próximo passado. E eu estou com ela aqui, pois muitos irmãos ouviram e nós estudamos um pouco. E eu comecei a trazer algo desta lição para esse texto que lemos. A lição diz o quê? Quem lembra? A verdadeira identidade do cristão. Para quem não sabe, quem não ouviu, não foi ou não vai para a escola bíblica, quero dizer que você está perdendo. Quem não vai à escola bíblica está perdendo de crescer, de conhecer, de enriquecer espiritualmente. Não perca a escola bíblica, não perca um culto de doutrina. Esteja na igreja, bom é estar na casa do Senhor. Não é
uma obrigação religiosa. Não se trata disso. Não se trata disso. Mas é o objetivo pelo qual cada um de nós temos. Cada um de nós, todos nós precisamos. Todos nós precisamos de nos alimentar diariamente. No dia que não tem alimento em alguma casa, alguém lamenta, chora, clama a Deus e até reclama, e outros até murmuram, porque não tem um pão em casa. Muitos. E se não tiver 3 vezes no dia, imagina se não tiver nenhuma. Mas o alimento corporal, o alimento físico, que é transitório, que amanhã se acaba. Mas o alimento espiritual, glória a Deus, o alimento que traz vida eterna, o alimento que nos fortalece, o alimento que nos alegra, renova a nossa esperança, é o alimento espiritual, irmãos. E nós precisamos, quando a gente canta, renova a tua igreja de novo, é falando para cada um de nós que precisamos nos renovar cada dia. Se não estivermos sendo renovados, é como um tição que está ali bem aceso junto com outros, aí deixa os outros lá, e se puxar aquele tição e deixar ele aqui afastado, daqui a pouco ele começa a ficar embranquecendo, né? Ele vai ficando aquela cinza por cima, é sinal de que ele começa a se apagar, e é sinal que vai se apagando, e se deixar ele ali ausente dos outros, daqui a pouco ele está apagado. Então nós precisamos de estar assim, unidos em Cristo Jesus, para estarmos acesos, com a chama acesa dentro de nós. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu posso até dizer, mas o que tem a ver esta lição, o verdadeiro cristão, com esta leitura? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Primeiro porque o texto que nos fala, aqui não é Paulo. Quando alguém lê as cartas de Paulo, alguém geralmente fala mais em Paulo. E sim, podemos falar, porque 1 Coríntios e Romanos e as cartas essas, sim, foi Paulo. Mas não podemos esquecer que todas elas foram escritas com a inspiração do Espírito Santo. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. A Bíblia não é como por aí alguém está dizendo e querendo até acabar, e outros que até fizeram uma Bíblia do seu jeito, que eu não quero nem falar sobre isso, mas a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, esta que nós lemos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para falar para nós como está falando aqui. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Já ouvi tantas vezes, mas o pastor fala isso novamente. Não, eu não estou falando novamente, eu estou lendo aqui a palavra de Deus, mandando eu fugir e ter cuidado com a idolatria. E a idolatria, eu não estou falando de religião, de igreja A, B ou C, não é isso.
Mas quando se fala idolatria ou idólatra, é todo aquele que prioriza algo mais do que Deus. Dá para entender, irmãos? Por exemplo, eu valorizo mais este metal aqui, porque até se parece com ouro, e se ele fosse ouro, não estaria aqui, porque o valor dele seria altíssimo, mas se fosse, ele não estaria aqui, então seria ainda mais valorizado do que o que é, porque ele fica sempre aqui. E eu me lembro que comprei esse aqui, quando comprei, ainda custou, me parece, 80 ou 50 reais, coisa assim. Mas se fosse algo preciosíssimo, e eu guardasse ele, e tivesse mais cuidado do que ele, e mais cuidado do que qualquer outra coisa, e estivesse com meu coração somente voltado para ele, eu estaria endeusando e idolatrando. A igreja entendeu? Se é verdade, diga amém. Amém. Então, meus irmãos amados, é isto que a palavra de Deus está falando, porque muitos, não são poucos que precisam ouvir esta palavra. Não estou aqui com indireta, com A ou com B. Não estou aqui falando para alguém se sentir, puxa vida, eu fui para o culto e o pastor falou aquela indireta para mim que eu preciso. Não quero nunca que isso aconteça, porque Deus conhece o meu coração, que eu falo para o aprimoramento da igreja, para que a igreja melhore, para que a igreja cresça, para que a igreja entenda melhor o que é verdadeiramente servir a Deus em espírito e em verdade. Glória ao nome de Jesus. Não é interessante, jamais poderia ser, qualquer um usar o microfone para estar desabafando algum problema pessoal com alguém e dizendo-se, estou adorando a Deus, estou falando, é Deus que está falando quando é Ele mesmo. Mas eu estou falando aqui e estou consciente de que Deus é quem estará colocando a palavra na minha boca, como eu disse de início, para nos alimentar. Glória a Deus. E vamos ver aqui. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Aí vem o versículo seguinte, versículo 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? E isto alguém precisa ver, acordar. Não poucas pessoas precisam acordar, despertar, para ver, olhar para dentro de si, se autoavaliar, fazer uma avaliação de si próprio, de como está, quando participa do pão, participa do vinho, está na igreja, cantando, orando, buscando a presença de Deus. Não pode estar apenas como se fosse uma pessoa a mais. Mas eu preciso de estar aqui, eu preciso de estar aqui
consciente, não porque sou pastor e tenho que estar, que eu podia ter ficado em casa e mandar o evangelista Gesanias dirigir o culto, se fosse o caso, ou poderia mandar outro. Porém, o que é importante é que eu estou aqui, porque eu quero trazer a minha oferta para o Senhor. Aleluia. Quero oferecer o meu sacrifício a Deus, o meu sacrifício de louvor, a minha oferta ao Senhor, prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E aí é aonde esta palavra me alerta, me traz um despertamento, para que eu não esteja aqui como um objeto, como algo, uma coisa qualquer comum, mas eu estou aqui, principalmente eu e você, nós estamos aqui, principalmente porque somos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Membros, o que é membros? É isto aqui, ó. Não estou nem falando do dedo, nem da mão, nem do braço, mas das células que estão aqui formando minha mão, ou minhas mãos, ou meus dedos. As células, os milhões de células que estão aqui formando o meu organismo. E eu e você somos uma destas células que, para vê-las, chama-se, me parece que, se não me foge a memória, eu nunca estudei medicina, nem sei para onde vai, só sei quando o médico me passa uma receita, mas estas células, parece-me que chama-se ananina. Essas células, bilhões delas, formam o corpo humano, bilhões, e uma é colada na outra, é bem colada na outra. Entenda agora o que eu quero dizer com isto. Estas células somos nós, uma colada na outra, que formamos a igreja do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus, glória a Deus. E se somos membros do corpo de Cristo, não vamos dizer assim, eu sou um dedo, você é apenas uma célula, bem, que para vê-la precisa de um microscópio. Tem que ter muito cuidado para poder vê-la. Então, alguém às vezes quer até aparecer na igreja, né? Aí por isso que não é célula, né? Não pode ser. Não adianta e não precisa, e nem estamos aqui para ser visto por ninguém. Estamos aqui porque sentimos Deus em nossa vida. Estamos aqui porque o Senhor, Ele nos prometeu, nos fez esta promessa e me coloca como seu filho. Mas na formação da igreja, somos uma pequena, minúscula célula que formamos o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, essa célula não pode estar doente, não pode ser enferma, tem que ser uma célula viva, não pode estar morta. Parece que a coisa agora aprofundou-se de forma que eu não estou nem alcançando.
Mas vamos adiante. Esta célula que somos nós, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Não pode. É aí aonde eu quero dizer, aonde está a verdadeira identidade do cristão. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. O problema é que muitos não sentem. O problema é que muitos não estão aptos e não pedem a Deus para que Ele mostre sua própria vida diante dele. Aleluia! Mas eu preciso de dizer: Senhor, mostra-me como eu estou diante de Ti. Qual é a minha identidade perante Deus? O comentarista da lição diz que a nossa identidade é o quê? É quem? É Cristo. E para termos a nossa identidade e o Senhor ser a nossa identidade, precisamos de seguir o que a Bíblia me orienta. Apenas viver como um religioso, despreocupado com as realidades que nós enfrentamos, alheio aos acontecimentos que estão ao nosso redor, totalmente desligado, que não está, como diz no adágio popular, nem estou aí, nem vou chegando, não me interessa nada. Eu já estou na igreja, eu vou lá toda uma vez por mês, como o pão, bebo o cálice, eu sou membro da igreja e pronto. Não é assim. A Bíblia fala do verdadeiro cristão. A Bíblia nos ensina o que é ser um verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão é aquele que anda segundo a palavra de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que não escandaliza, que não anda dando mau testemunho, que anda segundo o próprio mundo olha para ele e reconhece-o como um verdadeiro cristão. Até o mundo olha e diz: aquela é uma mulher, é um homem, é um jovem, é um homem de Deus. Não que vamos viver com esse propósito de ver alguém me dizer quem eu sou, mas que eu viva com o propósito de meu coração, de que eu testifique, que o Espírito que há em mim testifique com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus. Dá para entender, irmãos? E aí onde vem? A palavra de Deus, com todo cuidado, ela diz: não quero, não podeis. Se aí o último versículo que lemos, não, mas eu vou ler o versículo anterior. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus.
eu tenho que parar aqui um pouco para dizer como é que um homem e uma mulher, como é que um membro do corpo de Cristo, uma célula que forma o corpo de Cristo, pode estar em comunhão com os demônios. Me respondam se puder. E pode estar? Poder não pode, nem deve, mas muitos estão, porque comungam. Eu li há uns 15 no início do mês passado, um texto muito conhecido que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E eu insisti, não eu, mas Deus falando e insistindo: não ame o mundo, aborreça o mundo, morra para o mundo, não viva para o mundo. Mas tem muitos falsos cristãos que não têm uma verdadeira identidade cristã, que quer e diz que serve a Deus e quer servir ao mundo. Eu digo isso com tristeza, como pastor, isso me entristece, em até ver alguém que se diz cristão, mas aparece nas mídias aí, caracterizado aí de matuto, com um chapéu de palha todo espalhado, com uma camisa quadriculada e dançando forró e tocando forró. Que crente é esse? Que qualidade de crente é esse? Eu diria, falso cristão, porque um crente e um cristão verdadeiro não se adequa a este procedimento. Eu gostaria de não falar, mas eu não serei covarde. Isto me inquietou. E não vi um, nem vi dois, nem vi três, nem quatro, nem cinco, nem seis. Vi vários que se dizem cristãos e de nossa igreja. Não estou falando lá de fora, que não me interessa. Eu sou pastor da Assembleia de Deus. Isso me entristece. E que estes mereciam ser disciplinados. Mereciam ou merece, ainda vou falar com eles. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não estou nem falando, levando o caso, membro da igreja. Eu sou membro, sou coparticipante do corpo de Cristo. Como é que eu quero agradar ao diabo e agradar a Deus? Como é que eu quero agradar ao mundo e dizendo sou membro do corpo de Cristo? Não é, não é, não é, não é. Membro do corpo de Cristo tem uma identidade de crente, homem santo de Deus.
Claro, eu não vou mencionar nome de nenhum deles, mas se fosse mencionar, até me esqueceria alguns, porque foram vários que fiquei indignado, fiquei impaciente, me perdeu, me tirou o sono, parte do sono. Meu Deus, isso aqui é um membro do corpo de Cristo, isso é um membro do corpo de Cristo, isso é um membro do corpo de Cristo. Quem oferece sacrifícios, idólatra, está oferecendo ao diabo. Ou eu estou inventando, ou é o que está escrito aqui. Está escrito aqui na palavra de Deus, que quem comunga com as coisas da idolatria, está comungando e passa a ser coparticipante da mesa dos demônios. E quero que alguém me prove que eu estou falando alguma coisa errada. Irmãos, nós somos diferentes. Igreja, nós somos diferentes. O mundo me odeia e pode continuar me odiando. Eu não tenho nem quero negócio com o mundo. Eu preciso da minha identidade cristã. E a minha identidade cristã é a minha comunhão com o Senhor. Mas pastor, para que ler esse texto novamente? É porque precisava mostrar a sua realidade. Aonde você está? Eu estou me dirigindo a estes que não respeitam a igreja, não respeitam doutrina e querem empurrar de goela dentro coisas do diabo, mas aqui não vem. Aqui não vem. Porque aqui tem um dono. Aqui tem quem cuide. Não é este que está falando, que eu não vou proibir, nem vou andar por aí pesquisando quem é que faz ou quem deixa de fazer. Eu não mando na vida de ninguém, mas eu mostro o erro e siga o erro quem quiser. Mas nenhum desses abra a sua boca para dizer que a igreja comunga com essa palhaçada. Isso me dói, me machuca, porque o meu desejo é ver todos em comunhão com o Senhor. Mas a comunhão com Deus não é nada forçado. A comunhão com Deus, ela é espontânea. De livre, espontânea vontade. Não é alguém que está mostrando com roupas indecentes e o pastor não vai estar lá procurando nem quem é quem foi e vou lá proibir, não. Quem quiser, sirva a Jesus. A palavra que ouvimos domingo, Josué, quando chama o povo e diz: olha,
Quem quiser servir a outros deuses, sirvam. Quem quiser servir aos deuses dos amorreus, os deuses dos heveus, dos heteus, dos perizeus, que siga os deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor dos Exércitos. A minha casa é a minha igreja a que me refiro agora. Quem não quiser, vá para onde quiser. Mas a identidade do cristão verdadeiro que está aqui, esse ensinamento extraordinário que foi esse trimestre, o sermão da montanha, o sermão do grande pregador, o sermão do homem que foi o maior pregador de todas as épocas, Jesus Cristo. Não podeis comungar com a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Pensei que ainda ia dar 9, mas já passou. Mas esta palavra, ela não vem para afrontar ninguém. Está afrontando alguém aqui, irmãos? Quem está se sentindo afrontado aqui, levante a mão. Quem é a igreja do Senhor aqui, levante a mão e dê um glória a Jesus. A igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Eu queria que esse relógio tivesse parado um pouco para falar um pouquinho mais. Mas estou aqui concluindo dizendo a você, meu irmão, lamento sua decisão, mas espero que retorne e procure a direção da igreja, procure este que vos fala, que está aqui para lhe ajudar enquanto é tempo. Porque você sentou-se na mesa dos demônios. Não conversei isso particularmente com ninguém. Estou falando com a igreja. Estou falando com a igreja do Senhor. E não estou mencionando nomes. Nem estou expelindo, expulsando e dizendo que não apareçam mais aqui. Eu estou dizendo que apareça enquanto é tempo. Não vá na conversinha de alguns aí que se diz igreja e dentro da igreja fazem um pior bagunça de forró. Mas aqui é a igreja do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui é a igreja onde nós podemos dizer que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Eu quero pedir uma coisa à igreja agora. Como um pastor, que Deus me colocou aqui. A minha função é essa. Ensinar. Mesmo que me tire o sono, mas Deus me colocou aqui para isso. Não estou falando como mais santo que você nem ninguém. Estou falando como vosso pastor. E eu quero pedir aos obreiros
E parece que hoje uma grande parte tomou feriado também. Mas os que aqui estão, e a igreja do Senhor, para fazermos uma oração por estes, que parece que a mente entenebrecida, a mente impermeabilizada, sem perceber o perigo que estão correndo. Eu quero convocar a igreja para já concluirmos e nesta oração orarmos por estes. A igreja concorda? Vamos nos colocar de pé.